Fala pessoal, a Olá. gente tá aqui pra reagir ao canal 10 ao vídeo. 4 heróis improváveis do futebol mundial, camisa 10. E esse foi um patrocínio do... Edson, Muito obrigada pelo patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Top 4 heróis improváveis do futebol mundial. Existem jogadores que são contratados e antes de entrarem em campo já são tratados como grande esperança e já se espera que eles se tornem heróis de seus times. Mas existem sim aqueles que são vezes criticados pela torcida, pouco utilizados no time titular, mas que se tornam heróis de uma hora para outra, logo exatamente Uma em um vez dos só. momentos mais importantes na história dos seus clubes. Por isso no vídeo de hoje trouxemos um top 4 dos heróis mais improváveis do futebol. Meu nome é Alvin, já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. Abrindo a nossa lista de hoje temos Adriano Gabiru. Revelado no CSA e com sua primeira partida no ano de 1997, Gabiru teve que esperar 10 temporadas para se tornar um herói improvável em 2006. Antes disso, ele passou ainda pelo Atlético Paranaense, o Olympique de Marseille e o Cruzeiro. O ano era 2006 e o Internacional vinha muito forte na Libertadores, já ficando em primeiro lugar em seu grupo com 14 pontos, 5 a mais que o segundo colocado Nacional e com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Nas oitavas de final, passa pelo Nacional do Uruguai, nas quartas da LDU e na semifinal elimina o Libertad do Paraguai para depois fazer uma final marcante contra o, na época, atual campeão mundial São Paulo e ser campeão da Libertadores. Com o título da Libertadores, o Colorado se classifica para o Mundial de Clubes da FIFA, vence o Al-Ahly na semifinal e enfrenta o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Dia 17 de novembro de 2006 foi o dia em que nasceu um herói inesperado e seu nome Adriano Gabiru. Se esperava muito de Fernandão ou Alexandre Pato e até Yarley. Do outro lado, Iniesta, Deco, Diuli e Ronaldinho Gaúcho. Mas quem brilhou foi ele, o Gabiru. Depois de jogo truncado, aos 31 minutos do segundo tempo, o técnico Abel Braga coloca o jogador no lugar de Fernandão. E depois de 6 minutos em campo, com passe de Yarley, Adriano marca o gol do título e se torna ídolo eterno do torcedor. Ele encerrou sua carreira em 2017 com a camisa do Tupi, do Rio Grande do Sul. Hoje, ele está aposentado e tem 44 anos. Continuamos no ano de 2006 e vamos falar... Nossa, mas aí... O dia que eu aposentar com 44 anos... Eu não posso falar isso. Porra. Eu tô com quase... E aí? Mas aí eu ganho na loteria, né? Aí eu ganho na loteria e vocês não me veem mais. De Belete. Revelado pelo Cruzeiro antes de ir para a Europa, o jogador foi comprado pelo São Paulo a pedido de Tele Brasileiro? Santana. Ele ainda não, passou comprado, pelo Atlético Mineiro, voltou ao São Paulo e seu primeiro clube na Europa, na Espanha, foi o Vídea Real. Na temporada 2004-2005, ele chega ao Barcelona. O ano era 2006 e o Barcelona tinha um time que voava nos gramados europeus rumo à conquista da UEFA Champions League. Com um time recheado de craque, onde o maestro era Ronaldinho Gaúcho, o Barça na fase de grupos amassou seus adversários e se classificou em primeiro lugar com 16 pontos, 9 a mais que o segundo colocado Werder Bremen da Alemanha. Nas oitavas eliminou o Chelsea, nas quartas o Benfica, na semifinal passou pelo gigante Milan e na final encarou o Arsenal de Henry, Fábricas, Gilberto Silva e o goleirão Lehmann, que acabou expulso logo aos 18 minutos de jogo. O jogo era quente e mesmo com o menos, o Arsenal abriu o placar com Campbell e o Barcelona empatou apenas no segundo tempo com Samuel Eto'o. A esperança da torcida catalã estava em Ronaldinho, talvez Deco, ou na época o ainda jovem Iniesta. Mas aos 26 minutos do segundo tempo, o treinador holandês Frank Rijkaard coloca Belete no lugar de Oleguer. Agora vai, baixou ali com o passe do sueco Larsson, Belete marcou. Nada mais, nada menos que o gol do título da Champions League do Barcelona. Sim, Belete foi o herói daquele título e daquele time de estrelas. O mesmo time que perdeu para o Internacional de Adriano Gabiru, mas que foi campeão da Champions League. Depois disso, ele ainda passou pelo Chelsea e encerrou sua carreira em 2010 com a camisa do Fluminense. Hoje, aos 45 anos, ele trabalha no Cruzeiro como auxiliar técnico. O próximo da nossa lista é o alemão Mario Götze. Revelado pelo Borussia Dortmund, o alemão se destacou demais com a camisa do clube, mas antes de se tornar herói no ano de 2014, ainda virou vilão para a torcida do clube que viu um de seus melhores jogadores da época e para o maior rival, o Bayern de Munique. Mas isso é assunto para outro vídeo. O ano era 2014, Copa do Mundo no Brasil, e a Alemanha era uma das grandes seleções favoritas a levantar o tão sonhado e mais importante troféu do mundo do futebol. A seleção de Götze, toda estrelada, ficou em primeiro lugar na fase de grupos, deixando em segundo os Estados Unidos e eliminando Portugal, inclusive com sonora goleada de 4 a 0 sobre a seleção portuguesa. Nas oitavas de final, um jogo complicado contra a Argélia e vitória por 2 a 1 na prorrogação. Nas quartas, mais um jogo complicado contra a França e vitória por 1 a 0 e muita desconfiança para o jogo da semifinal. Mas na semifinal, vocês já sabem o que aconteceu. Simplesmente o maior massacre da história do futebol brasileiro e o 7 a 1. Porra, a semifinal é foda, cara. Agora eu tô pior ainda.
Na final, a Alemanha encontra a Argentina de Messi e companhia. Ó, o cabelinho do Marigotzi Messi. era reserva e só entrou faltando 2 minutos pro fim de jogo, quando o técnico Joaquim Lau tirou o Klose para colocar o jogador. Realmente se Klose. esperava algo de Thomas Müller ou Schweinsteiger. Ainda tínhamos Ozil e Toni Kroos, mas aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, um passe de Thomas Müller. Götze domina no Caralho, peito olha. e faz ainda. com toda certeza o gol mais importante de sua vida. O gol do título da Alemanha da Copa do Mundo. Caralho. 2 temporadas depois da Copa, ele ainda voltou para o Borussia e hoje, aos 29 anos, é jogador do PSV da Holanda. Para fechar a nossa Novo lista ainda. no vídeo de É. hoje, não poderíamos 29, deixar de falar novo. dele. Daverson. Carioca, o jogador começou sua Daverson. carreira em 2011 no Grêmio Mangaratibense, clube que na época disputava a 3ª divisão do campeonato do Rio de Janeiro. Logo de cara ele se destacou e foi vendido para o Benfica de Portugal. Passou por Belenenses, também de Portugal, FC Cole da Alemanha, Levante da Espanha, Alavés também do futebol espanhol e teve sua primeira passagem pelo Eita, Palmeiras tá carregando lá na em mesa. 2017. Chamado de menino maluquinho por suas loucuras dentro de campo, o jogador foi emprestado para a Espanha com carta branca do treinador do Palmeiras, que não utilizaria o jogador no grupo. Ele ainda foi Ih, emprestado depois ao vai Alavés, aparecer. mas o Loucura. mundo dá voltas e É. o Palmeiras chegou à Libertadores em 2021, classificando em primeiro colocado na fase de grupos com 15 pontos, 6 a mais do que o segundo colocado, Defensa e Justiça. Nas oitavas eliminou a Universidade Católica do Chile, nas quartas deixou para trás o São Paulo com um sonoro 3 a 0 no segundo jogo. Na semifinal desbancou o favorito Atlético o Hulk. Mineiro e chegou na final contra mais um clube considerado favorito, dessa vez o Flamengo. O Palmeiras abriu o placar logo cedo com quem poderia ser o herói da noite, Rafael Veiga. O Flamengo empatou com o artilheiro e melhor jogador da competição, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que era também esperado para ser herói da noite. Mas Abel Ferreira tinha uma carta na manga. Ele tirou o autor do primeiro gol para colocar Davis. Muitos colocaram a culpa em Andreas Pereira, loucura. jogador do Flamengo que falhou no lance. Outros no passe de Davi Luiz, supostamente na fogueira. Mas eu me arrisco a dizer que Davidson estava no lugar certo, na hora certa, acreditando na sua maluquice de ser herói do jogo. E ele foi. Depois da falha de Andreas, o menino maluquinho foi gelado. Encarou de frente o goleiro que já pegou pênaltis de Messi e Cristiano Ronaldo, Eita. bateu e fez. Palmeiras 2, Flamengo 1. Tricampeão da Libertadores e um nome escrito pra sempre na história dessa final. Daverson. Ele causou polêmica no jogo contra o Atlético pela tal história da invasão de campo antes do gol. Ele que simulou uma falta do árbitro. Ai, Ele meu que Deus. levantou Não, o não troféu de acredito. campeão da Viu? Libertadores. Daverson Gente, tá vendo no que dá tentar enganar? Tentar enganar, pô. Foi o árbitro que encostou nele, ele pensou que foi o quê? Outro Uma jogador? viagem. Aí o árbitro vai achar que todas as vezes que ele for cair, não vai ser porque alguém encostou nele, sim ele fingindo, Olha sabe? do árbitro. Ele que levantou o troféu de Loucura. campeão da É. Libertadores. Davidson tem 30 anos de idade. Ó. E você, lembra de mais algum outro jogador que se tornou o herói improvável na história do futebol? Então deixa sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar seu like, que se batermos 500 Tem likes aquele- nesse o vídeo, grande- faremos a parte 2 dele. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito. Esqueci o nome dele. De quem? É o que aquele cara fala sempre. Quem fala sempre? Naquele outro lá, no outro canal que a gente assiste Qual também, deles? que patrocina Ele fala às sempre, vezes. ele fala sempre tanta gente. Aí tem um cara que ele sempre fala. Todos. Ah, eu esqueci o nome dele. Porra, é foda, Nem esqueci. ideia. Aí quando aparecer eu vou lembrar, quer ver? Foda, né? Tipo, Eu vou falar, era esse cara aí. Era a pessoa que ninguém normalmente tá esperando nada, mas aí. Uhum. Ele vai lá e faz. O coisa do time, que é Quê? o treinador do time, Treinador. vai lá e. Vai Técnico. lá, tu. Vai lá, tu O que técnico tu. pega. É, Tu. Baixou assim um negócio assim na mão dele e falou, bota. fogo. Fogo. E aí ele vai e troca. É, pô. Manda tu. Volta tu. O Tatu? Tirando ele, que esse aí ele já tava no jogo, no caso. Ele? Acho Ele que já tava sim. no jogo. Acho que ele já tava no Foi só jogo. um- É. Mas ele tava no momento dele lá. E essas coisas, eu tenho pra mim que essas coisas aí acontecem tudo certinho, cara. Tudo escrito, sabe? colado. É tudo. Não, tô falando pelo destino. Não, mas aí É, porque, não faz cara, sentido. é isso que a Clara Ou falou. não, ou eles estão mudando. Vem alguma coisa e aí o Eles podem técnico... estar mudando, na verdade, o que era pra ser. Ah, tá. Você não sabe, entendeu? Entendi, Sabe? entendi. Mas é que com certeza vem alguma coisa no técnico e ele fala, vai lá. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu, bye. Impressionante o cara que igualou Sempre lá marca os contra o gols com o Flamengo. Gabigol. Aí, ó. Ah, É por isso. então também vou passar raiva com ele. Então, no caso, ele tá indo bem.